Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda com a finalidade de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, minha história de vida, minha história profissional. 30 anos como consultor, prestando serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior, e 15 anos enquanto investidor na Bolsa de Valores. São mais de 450 vídeos já publicados aqui neste canal. Maratone todos. É importante que vocês, se querem investir na Bolsa, se querem se desenvolver na Bolsa de Valores, maratonem todos os conteúdos já disponibilizados aqui gratuitamente. Eu não sou vendedor de cursos, não pretendo vender cursos, estou aqui compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória profissional, vivendo nesse ambiente corporativo, convivendo com empresas que têm ações na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, entendendo como funciona esse mundo corporativo, esse ambiente empresarial, as estratégias, a liderança, tudo isso eu fui vivendo, experimentando, conhecendo e aprendendo. Ao mesmo tempo, compartilho aqui os meus 15 anos de investidor na Bolsa de Valores, erros e acertos cometidos nessa caminhada. Se o conteúdo for útil, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e atingir outras pessoas, beneficiar outras pessoas que estão querendo encontrar um caminho de construção de patrimônio, de construção de riqueza na Bolsa de Valores. Muito bem, estamos fazendo o nosso estudo de caso, hoje é domingo. Estamos analisando a história da Oi, o seu momento, os muitos assuntos que estão correlacionados a essa empresa. Quem faz esse estudo de caso conosco tem a condição de refletir sobre qualquer outra empresa que esteja com ações na Bolsa ou no exterior, porque a gama de assuntos que a gente aborda é enorme. Vamos direto ao assunto agora. Nos vídeos de ontem demos muita ênfase à questão da problemática de um nó que foi criado pelo CAD e pela Anatel, atrelando a decisão deles com relação à venda da Oi celular, à questão do leilão do 5G. Parecia ser razoável o entendimento deles, mas passou a ser um problema, porque esse leilão do 5G, Deus é que sabe quando ele vai acontecer. Pela burocracia e pelos desentendimentos entre o TCU, Anatel e o Ministério das Comunicações, isso pode demorar muito. Portanto, cabe à Oi fazer uma gestão junto ao juiz que cuida da recuperação judicial para que ele, de alguma maneira, possa interpelar a Anatel, interpelar o CAD quanto a uma decisão, né? Considerando o tempo que é normal, é considerado satisfatório para que esses órgãos se pronunciem, estamos falando de 330 dias. Portanto, outubro seria uma data limite para que CAD e Anatel se manifestassem sobre a venda da Oi celular. Se isso continuar atrelado à questão do leilão, poderá passar dessa data e talvez em muito, porque o próprio CAD com a Anatel e a gente está vendo, acompanhando as notícias últimas aí com relação ao TCU, esse imbróglio pode acabar jogando o leilão do 5G para outubro, novembro, ou até quem sabe o ano que vem. Em sendo assim, essa passividade do CAD e da Anatel é preocupante, portanto é preciso fazer uma interpelação. E aí eu queria refletir com vocês algumas coisas que eu falei ontem e trazer de novo à tona para que a gente reflita. Existem decisões certas no mundo que precisam ser tomadas, decisões certas no mundo corporativo. Essas decisões certas, ela tem um tempo certo para acontecer. No ambiente privado, isso funciona de uma forma muito clara. Pelo menos nas grandes empresas, esse entendimento é muito cristalizado. Eu preciso tomar a decisão certa no tempo certo, nem antes nem depois. Há um momento adequado para uma tomada de decisão. Pois bem, no serviço público, isso, ao meu ver, pela experiência que eu tenho com o serviço público, isso não é uma verdade. Não existe tempo certo para uma decisão, ainda que seja certa, né? Então é um mundo paralelo, é um mundo distante do mundo real que as empresas vivem, que a sociedade brasileira está vivendo. E isso é por conta de observação.
né? É por conta de entendimento prático que eu compartilho com vocês isso. O que eu vejo então, que a Oi precisa fazer uma gestão ativa, né? E aí eu entendo que é o CEO da Oi que precisa chamar para si a responsabilidade. É óbvio que ele tem uma área jurídica que pode estar, vamos dizer assim, tomando iniciativas, mas sob a liderança dele e em muitos aspectos com o envolvimento direto dele no assunto, né? Então eu vejo que é necessária uma gestão ativa com relação aos atores envolvidos nesse processo, em especial o Ministério das Comunicações, que pode dar um suporte político para ver se consegue utilizar os canais políticos para fazer com que essas agências reguladoras possam dar celeridade a este assunto, né? Do outro lado, junto ao juiz da recuperação judicial, que precisa, e vem demonstrando até aqui, ser parceiro da ideia de salvar a Oi, né? Não me parece que o juiz, de forma alguma, queira falência da Oi. Muito pelo contrário, ele tem trabalhado para ajudar a Oi a sair dessa sua problemática. Em sendo assim, é um parceiro que precisa ser mobilizado, porque ele tem poder de intimar a Anatel, intimar o CAD, para fazer uma reunião sobre o assunto, dizer, olha, eu tenho uma empresa em recuperação judicial, existe um prazo que eu pretendo tentar fazer com que essa empresa encerre a recuperação judicial, que é outubro de 2021, mas eu preciso de uma posição de vocês com relação à venda da Oi Móvel. Eu não posso ficar adiando isso ad eterno. Essa história de leilão do 5G, Deus é que sabe quando isso vai acontecer. Então eu preciso aqui ter um entendimento com vocês prático com relação a esse assunto. Então eu acho que esse é um outro caminho, essa é uma outra vertente. Bom, dito isso, eu queria contar para vocês uma história pessoal, porque às vezes eu falo aqui dessa minha visão com relação a essa questão da burocracia e tudo mais, mas isso se deve a uma experiência pessoal, né? E eu queria relatar aqui para mostrar a vocês as dificuldades e como se constrói os caminhos que levam às saídas, né? Porque as saídas existem também nesse ambiente da burocracia. Por volta do período aí de 2003, 2004, nessa época aí, se não me falha a memória, eu estava prestando consultoria a uma grande empresa, a um grande empresário, um bilionário, e ele estava, por iniciativa pessoal, desenvolvendo um projeto de desenvolvimento numa área rural brasileira, né? Então a ideia era, num ambiente rural, desenvolver um centro de formação de jovens agricultores para que eles pudessem ser empreendedores e assim alcançar uma renda média na zona rural em torno aí de R$ 2.500, R$ 3.000. Esse era o objetivo desse empresário. E aí ele tinha ações de fomentar, né, não só a educação, a tecnologia, como também organizar todo o tecido produtivo de alguns municípios do interior do país, de modo a fazer com que surgissem cooperativas, cadeias produtivas, né, e que isso pudesse gerar valor a toda a parte de produção dos agricultores familiares. Projeto muito interessante. Então eu estava dando suporte, eu estava dando consultoria, e eis que por volta aí desse período de 2003, um dos projetos que era justamente da escola de formação de jovens, né, ela tinha uma parte de apoio privado, mas tinha também um componente de incentivo público. Então havia sido formulado um projeto pelo município, esse projeto foi levado ao Ministério da Agricultura, foi aprovado e deveria haver um repasse em torno aí de R$ 3 milhões. Veja que a cifra não é grande, R$ 3 milhões para fomentar o desenvolvimento dessa escola. Eis que, mais ou menos nessa época, houve uma auditoria da Controladoria Geral da União no município, que identificou uma série de problemas na prefeitura, o que é uma coisa muito normal, considerando a realidade brasileira, né? Essas pequenas prefeituras, se bater uma auditoria, quase todas vão ter problema. Então encontrou problemas na prefeitura e por conta disso todos os convênios foram paralisados, dentre eles o da escola,
que era um projeto que eu estava envolvido, né? Então, diante disso, procuramos tentar entender o que poderia ser feito. Tendo acesso às ações que aconteceram a partir da Controladoria Geral da União, fomos identificar que a Controladoria Geral da União tinha identificado também falhas na condução do convênio, seja por parte do Ministério da Agricultura, seja por parte da Caixa Econômica, que era a instituição repassadora dos recursos. E aí a CGU, vamos dizer assim, bateu muito forte, tanto no Ministério da Agricultura como na Caixa, né? E aí criou um mal-estar geral, né? Quando eu fui fazer um acompanhamento disso, porque aí eu estava fazendo a consultoria e resolvi tentar assumir a gestão dessa crise para tentar encontrar a solução e fazer o convênio ser liberado novamente para o projeto educacional. Então isso significou ir para Brasília, conversar com as partes, né? Tive aí um fator a meu favor, que eu tinha um relacionamento de amizade com a mulher do então ministro da CGU, que era o Valdir Pires, que tinha sido governador do estado da Bahia, né? Então, por conta disso, eu estive com ele, ele me recebeu e eu comentei sobre o projeto, que disse a ele da relevância, da importância, que era um projeto educacional muito bonito, que tinha N coisas bacanas acontecendo e que precisava da ajuda dele para desatar esse nó. Então ele chamou aí um auxiliar dele e mandou que conversasse comigo para ele destacar quais eram os problemas. E assim eu comecei a me inteirar de todo o assunto, do mal-estar que tinha sido causado pelos auditores da CGU junto ao Ministério da Agricultura, à Caixa, e comecei então a fazer uma costura. À época o ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues, uma pessoa fantástica, que tinha sido parceiro do projeto desde o início. Fui ao ministro Roberto Rodrigues, ele também designou uma pessoa para me ajudar com relação às tratativas do Ministério da Agricultura, e fui à Caixa, que era o órgão repassador que também estava envolvido no processo. Muito bem, essa via crucis levou, para vocês terem uma ideia, 12 meses batendo na porta da CGU, do Ministério da Agricultura e da Caixa, fazendo uma costura, né, fazendo, vamos dizer assim, reuniões frequentes. Eu ia para Brasília quase toda semana e fazia reuniões com todos esses órgãos. Em alguns momentos comecei a botar os órgãos para conversar, para eliminar o mal-estar que tinha sido causado entre eles, né, por conta do convênio, por conta da auditoria que tinha sido feita. E aí fomos costurando um grande entendimento de que era preciso tirar desse problema maior que tinha sido a auditoria da prefeitura, esse projeto em específico, que ele precisava andar independente do que fosse feito com o restante dos apontamentos que haviam sido feitos no município. Então, fomos costurando esse entendimento, né? Isso foram muitas idas a Brasília, foram muitas reuniões, até que as pessoas se desarmassem e percebessem que estávamos falando de algo que fazia sentido para a sociedade, para a comunidade daquela região, que ia trazer um grande benefício e que, portanto, não tinha sentido simplesmente encerrar o convênio, como foi, inclusive, defendido em um momento pelo Ministério da Agricultura, e prejudicar toda uma comunidade de jovens, de familiares, de agricultores, né? E tirando deles uma esperança de chegar a se tornar uma classe média, vamos dizer assim, rural. Então, eu estou contando isso para mostrar a vocês o seguinte, que a gente teve que fazer uma gestão com 3 entes públicos, né? O Ministério da Agricultura, a Caixa e a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Tivemos que enfrentar desconfianças, tive que enfrentar a morosidade, porque o meu tempo não era o tempo deles, então eu percebia que para mim o assunto era prioridade, para eles não era. Entendeu? Então, tive que conviver com essa morosidade. Muitas vezes tinha que apanhar pela mão e levá-los para uma reunião, entendeu? Desfazer o mal-estar por conta das acusações trocadas entre MAPA, Caixa e CGU. Tudo isso teve que ser costurado
com muita energia, com muita disciplina, com muita metodologia, com muito planejamento, para que finalmente um contrato de 3 milhões de reais pudesse ser liberado. E foi liberado depois de todo esse processo, né? No final, teve um gerente da Caixa que estava lá em Brasília acompanhando tudo isso, e ele chegou e me chamou para tomar um café e ele me disse: olha, eu queria lhe dar os parabéns. Disse, por quê? Ele disse, porque tudo isso só está sendo possível porque você assumiu a condução do processo, você aparou as arestas, você eliminou as desconfianças, você atuou junto às diversas áreas envolvidas, dos diversos órgãos envolvidos, você criou as condições para que o nó fosse desatado. Se você não fizesse isso, o resultado jamais seria esse. Então eu trago muito essa experiência de vida, essa experiência pessoal nesse mundo corporativo, que também em alguns momentos eu atuei fazendo essa interface com o segmento público, para mostrar de que sem uma pessoa que assuma essa condução de um processo dessa natureza, as coisas não acontecem dentro do segmento público, porque o tempo deles é totalmente desconectado da nossa realidade, do nosso mundo. É uma outra realidade, foi isso que eu aprendi nessa interação com esses diversos órgãos. Portanto, estou concluindo esse vídeo dizendo que entendo que a Oi precisa ter esse entendimento. Eu imagino que o senhor Rodrigo Abreu precise ter esse entendimento, e faço votos que ele tenha, porque esse trabalho junto ao Ministério das Comunicações, ao juiz da recuperação judicial, será fundamental para construir esse alinhamento com a Anatel, com o CAD, entendeu? Para que esse imbróglio, esse nó com relação à venda da Oi Celular seja desatado, para que a Oi possa seguir sua vida livre das amarras do passado. E isso só vai ser possível quando ela reduzir em muito a sua dívida, e essa redução passa pela internalização dos recursos da Oi Móvel. Então, era esse o nosso início de vídeo de hoje, para que vocês reflitam, para que vocês entendam e que isso é possível ser feito, né? Cabe aí à empresa assumir a sua responsabilidade de conduzir o processo com maestria. Porque se isso for feito, não temos por que nos preocupar, mas essa gestão precisa acontecer. Não pode haver uma posição passiva da Oi esperando o tempo dessas instituições, porque o tempo deles é totalmente diferente do tempo real do mundo corporativo e do mundo das pessoas. Um ótimo domingo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.